Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Ederson, professor de História, espero que estejam todos bem. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre Primeira Guerra Mundial, né? Vamos dar uma olhada ali, né, no primeiro grande conflito em escala global, tá? Abrindo aí o século XX, que é um século marcado aí, né, por grandes conflitos envolvendo aí várias nações, tá? Bom, primeiramente, essa Primeira Guerra Mundial, ela vai de 1914 a 1918, tá? Mas o que causou essa guerra, né? Vamos pensar um pouquinho nesses antecedentes ali dessa Primeira Guerra Mundial. Bom, primeiramente, a gente pode falar na disputa imperialista, né? Naquele outro vídeo, nós discutimos um pouquinho sobre o imperialismo, sobre a partilha afroasiática. Essa disputa, ela gerou uma insatisfação, em especial, da Alemanha e da Itália. Tá? A Itália e a Alemanha ficaram insatisfeitas porque acreditavam merecer mais territórios do que elas haviam recebido. Um outro ponto também que a gente tem que chamar a atenção são as rivalidades. Tá? A rivalidade franco-germânica, que é entre França e Alemanha, é rivalidade anglo-germânica. Bom, vamos lá. Rivalidade franco-germânica. Por que os franceses pegavam no pé, entre aspas, dos alemães? Os franceses tinham um ressentimento porque a Alemanha, no seu processo de unificação, a Alemanha havia tomado a região da Alsácia-Lorena da França. Então, os franceses queriam dar o troco na Alemanha. Enquanto que os ingleses, aí a gente está falando da rivalidade anglo-germânica, os ingleses viam na Alemanha a sua grande concorrente no mercado de produtos industrializados. Ok? Um outro fator também é a ascensão, né, o fortalecimento e a ascensão do que a gente chama de nacionalismos, né? O nacionalismo extremado, quando se coloca a sua nação, né, sobre as outras, melhor que as outras, tá? E esse sentimento ele é comum aí nas várias nações europeias. Então, obviamente, né, se a minha nação é melhor, se esbarra com a outra, né? Tem a outra como rival. Nós podemos falar também do pan-germanismo e do pan-eslavismo. O que seria o pan-germanismo e o pan-eslavismo? Tá? São aí, o pan-germanismo é a proposta de união e proteção de todos os povos de origem germânica sob a proteção da Alemanha. Já o pan-eslavismo é a proteção dos povos de origem eslava, né, pelo Império Russo. Tá? Temos também a chamada paz armada. Embora a Europa não estivesse em guerra, todo o avanço tecnológico, tá, estava sendo revertido para a produção de novas tecnologias de guerra, novos armamentos, novas pesquisas. As nações estavam treinando soldados, né, formando poderosos exércitos, porque havia um sentimento que a qualquer momento poderia eclodir aí um grande confronto. Temos também a chamada formação das alianças, tá? Inclusive são as alianças que vão se opor ali na Primeira Guerra. A Tríplice Entente ou Entente Cordiale pode aparecer nos exercícios, é a mesma aliança que é formada por França, Inglaterra e Rússia, no primeiro momento, e a Tríplice Aliança. Tríplice Aliança, que são as potências centrais, né, que é formada pela Alemanha, pela Áustria, pelo Império Austro-Húngaro, né, ou Áustria-Hungria, o Império Turco-Otomano e a Itália, tá? Bom, aqui no mapa, né, eu estou mostrando para vocês o porquê potências centrais, tá? Se você analisar aí a localização, a Alemanha e a Áustria-Hungria ficam ali no centro da Europa,
por isso que eles são chamados de potências centrais aqui, tá? Bom, um outro detalhe, né? O que vai, então, deflagrar aí esse conflito, que vai iniciar, o que vai ser a gota d'água, né? A gente viu que havia tensão, havia rivalidade, né? E qualquer faísca poderia acender esse barril de pólvora que a Europa, né, estava imersa. Bom, esse estopim da guerra vai ser o assassinato do arquiduque, né, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando ele foi assassinado por um jovem do movimento Mão Negra. Tá? Esse movimento Mão Negra é um movimento ligado aí a que lutava pela independência da Sérvia e era contra, não é, a presença, não é, austríaca ali nos Balcãs. Tá? O que vai acontecer é o seguinte: o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, ele exige ali uma investigação da Sérvia, exige participar dessa investigação. A Sérvia se nega, tá? E aí o Império Austro-Húngaro declara guerra para a Sérvia. Bom, o que vai acontecer? A Sérvia é de origem eslava, então o Império Russo, devido ao pan-eslavismo, declara guerra para o Império Austro-Húngaro. A Alemanha, que é germânica, assim como os austríacos, entra do lado do Império Austro-Húngaro, declara guerra para a Sérvia e para o Império Russo. A Entente Cordiale, França e Inglaterra, entram na guerra e assim se inicia o grande conflito chamado de Primeira Guerra Mundial. Bom, vamos lá. O conflito propriamente dito, tá? A Primeira Guerra, geralmente ela é dividida em duas partes, tá? Essas duas fases, né, ou duas partes, são a guerra de movimentos e a guerra de trincheiras. A guerra de movimentos é mais um deslocamento, um posicionamento das tropas, tá? E a guerra de trincheiras é a guerra do enfrentamento propriamente dito. Algumas observações a gente tem que fazer. A Itália vai sair da Tríplice Aliança, tá? Com uma promessa de receber aí mais territórios coloniais da Inglaterra. A Itália ela muda de lado, ela sai da Tríplice Aliança e entra para a Tríplice Entente, tá? Outra observação que a gente faz é a guerra de trincheiras. Aí eu coloquei uma foto para vocês observarem o que é uma trincheira. Trincheira também, se vocês observarem a foto, é esse buraco aqui no chão, né? Onde os soldados ficam escondidos, tá? E aqui esses caras, né, vão passar dias e até meses. Um problema muito sério, tá? Nessas trincheiras são ambientes úmidos, são ambientes infestados aí, muitas vezes de ratos, insetos de todas as ordens. Muitos soldados vão acabar falecendo de graves problemas de saúde causados por essas condições insalubres das trincheiras, do que propriamente por causa do conflito. Tá? O que vai acontecer é o seguinte: essa guerra ela é uma guerra mais estática, diferente da Segunda Guerra, que é uma guerra mais dinâmica, uma guerra em que há ali essa a rapidez de avanços territoriais. A Guerra de Trincheiras, né, a Primeira Guerra Mundial, uma guerra mais estática. Bom, os alemães lançam um plano para conquistar a França e fazem uma ofensiva, não é, contra a França, e essa ofensiva ela vai dar certo, tá? O grande ano ali da Primeira Guerra Mundial vai ser o ano de 1917. Porque o ano de 1917 é um ano chave da Primeira Guerra Mundial, por dois motivos. Primeiramente, porque a Rússia ela vai sair da guerra, tá? Por que a Rússia sai da guerra, professor? A Rússia sai da guerra por causa da Revolução Russa, tá? Que ocorre, né, uma revolução interna dentro da Rússia, há uma mudança de governo, tá?
E essa mudança de governo vai retirar ali a Rússia da guerra, tá? O que favorece a Alemanha no início, uma vez que, pelo mapa que a gente viu, a Alemanha tinha que lutar em dois frontes, no fronte contra a França e no fronte contra o Império Russo. Se a Rússia sai da guerra, para a Alemanha é uma vantagem, uma vez que daria para ela concentrar as suas forças, né, no fronte ocidental. Em contrapartida, a Tríplice Entente vai ter uma grande ajuda, uma grande entrada, que é a entrada dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos, que era uma potência militar, era uma potência econômica, tá? E tem uma baita vantagem, né, que de não ter o seu território sofrendo diretamente os danos causados pela guerra. Tá? Então, o que vai acontecer? Essa entrada dos Estados Unidos ela vai mudar os rumos da guerra. A Alemanha vai assistindo, pouco a pouco, os seus aliados serem derrotados. Tá? O Império Austro-Húngaro foi derrotado, o Império Turco-Otomano, a Itália já havia mudado de lado. A Alemanha, isolada e cercada, a Alemanha vai assinar sua rendição em 1918. Ok? Bom, o que acontece? Essa guerra, né? Essa guerra aí, ela vai ter gravíssimas consequências. Eu coloquei uma tabela para vocês, tá? Ela vai deixar aí milhares de mortos, tá? E ela vai ter algumas mudanças territoriais que eu vou apresentar para vocês no mapa daqui a pouquinho, tá? A principal delas talvez seja a fragmentação dos dois impérios, do Austro-Húngaro e do Império Turco-Otomano. Mas o principal é o seguinte, é a proposta de paz. Tá? Ao término da Primeira Guerra, cria-se um organismo internacional, tá? Para tentar ali evitar novos conflitos. Esse organismo internacional se chama Liga das Nações. Tá? Detalhe, não é a primeira vez que cria-se um organismo internacional, o organismo ali estaria acima das nações. A Liga das Nações substituiria quem? Substituiria a Santa Aliança, ok? A Liga das Nações seria um órgão para intermediar a relação entre os países a fim de evitar novos conflitos. O presidente dos Estados Unidos vai propor um tratado de paz, né, que ficou conhecido como 14 pontos de Wilson. Tá? Esse tratado de paz ele não é aceito pelas nações vencedoras, em especial por França e Inglaterra, ok? E aí França e Inglaterra vão impor à Alemanha o chamado Tratado de Versalhes, ponto que é muito comum ser cobrado nas provas dos vestibulares e na prova do Enem. O Tratado de Versalhes, moçada, ele vai ser imposto à Alemanha e ele vai responsabilizar a Alemanha pelo conflito. Ou seja, a Alemanha ela tem que assumir as consequências de ter iniciado esse conflito ali, ter causado tantas perdas. O Tratado de Versalhes obriga a Alemanha a pagar pesadas indenizações aos vencedores. O Tratado de Versalhes obriga a Alemanha a devolver a Alsácia-Lorena para a França. E detalhes, a exploração de minério de ferro e carvão mineral da Alemanha deveria ser encaminhada para a França para repor o que ela havia tirado dos territórios da Alsácia-Lorena. A Alemanha tem confiscado todo o seu arsenal bélico, ou seja, todo o seu arsenal de guerra. A Alemanha tem confiscado também todas as suas colônias. A Alemanha perdeu todas as suas colônias, ok? A Alemanha, ela não pode ter um contingente militar acima de 100 mil homens, o que para um país é muito pouco. A Alemanha fica proibida de fabricar armas, tá? E a Alemanha tem que ceder aí o território, né, que cria-se o chamado corredor polonês. Tá? É uma faixa de terras que daria à Polônia o acesso ao mar. A Alemanha, vocês perceberam que a Alemanha, embora ela não
tenha tido seu território destruído pela guerra, tá? Ela vai ter sua destruição econômica, o que gera um forte sentimento de revanche, um revanchismo alemão que vai dar um palco perfeito para a ideologia nazista, ok? Então, a Alemanha ela vai mergulhar, né, devido ao Tratado de Versalhes, numa profunda crise econômica que, numa outra oportunidade, nós discutiremos com vocês, ok? Bom, em termos de mapa da Europa, a gente observa aqui que a Europa ela mudou um pouco de cara. Coloquei aí dois mapas para vocês, tá? Para vocês poderem comparar a Europa antes de 1914 e a Europa depois de 1919. Se nós observarmos, uma parte do Império Russo, não é quebrado em vários países, os países do que hoje a gente chama de leste europeu, tá? Estônia, Letônia, Lituânia, a Polônia, tá? O Império Austro-Húngaro, ele se quebra a Tchecoslováquia, a Áustria, a Hungria, né? A Iugoslávia, a Romênia, ela tem o seu território diminuído, tá? Nós observamos também que o Império Turco-Otomano, ele se quebra também, o mapa aqui não contempla, mas esse esse território aí, o Império Turco-Otomano, se dividiu também em várias nações, ok? Bom, o que dá para a gente entender é o seguinte: a Primeira Guerra Mundial, ela foi inovadora, né, na sua capacidade de destruição, né, o avanço dos armamentos, né, as primeiras metralhadoras, o uso do gás mostarda como arma química, também, né, o lança-chamas. Então, são armas aí, a capacidade de destruição humana foi colocada à prova nesse conflito, tá? E a Primeira Guerra, além dela deixar milhares de mortos, né, uma onda de destruição na Europa, a Primeira Guerra Mundial também, ela criou e acentuou as rivalidades, né, e os revanchismos que vão gerar a Segunda Guerra Mundial, ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, sempre estarei à disposição de vocês. Um forte, um forte abraço e até a próxima.